É que o Brasil hoje tem um déficit fiscal e social imenso, né? Nós saímos da pandemia com 700 mil mortos e muito mais empobrecidos. O mundo saiu empobrecido. São 33 milhões de brasileiros, voltamos para o mapa da fome. Eu trago apenas assim... 3 números entre tantos números para não começarmos o dia mal, né? São 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil, 40 milhões com algum tipo de insuficiência alimentar, de alguma forma não tem as 3 refeições do dia, pula uma ou guarda o almoço para sobrar para o jantar para não dormir com fome. Dentro desse cenário, nós ainda temos um cenário tão caótico quanto que as últimas informações que temos, inclusive pelo IBGE e estudos pelo IPEA, mais ou menos 43 a 45% dos nossos jovens não têm proficiência em matemática, em leitura e, salvo engano, em ciências. Então, diante de tudo isso, né, nós temos um Brasil para transformar. O que se agrava é que nós não temos planejamento. O Brasil não tem cultura do planejamento. Sem planejamento, nós cobramos muito impostos e cobramos mal. E gastamos muito dinheiro público e gastamos mal. Diante desse cenário, nesses últimos 4 anos, em função de toda essa desordem, fruto da pandemia, mas a desordem de não termos planejamento, começamos, e o Congresso Nacional, nesses 8 anos, eu sou testemunha disso, procurou fazer o que era possível. Mas nós acabávamos tendo que fazer puxadinhos. Diante de lobbies legítimos de setores produtivos, nós tivemos que construir uma colcha de retalhos. E faltou, diante desse cenário, começou a se faltar recursos para muita coisa essencial. Quase 5 anos sem atualização de merenda escolar, 4 anos sem se construir uma casa no programa Minha Casa Minha Vida para faixa 1, para quem ganha até um salário mínimo e meio, entre todas outras as demandas. Tudo isso para dizer e justificar que foi necessário uma PEC da transição no final do ano, comandada, né, por este que está aqui à minha esquerda, que é o senador Marcelo Castro, que brilhantemente como relator conseguiu, dentro do possível, atender todas as demandas sociais necessárias e com isso conseguiu trazer por orçamento público federal os recursos suficientes minimamente para cobrir essas despesas consideradas prioritárias na área da saúde, na área da educação, na área da segurança pública, entre outras coisas, vários programas, além de tirar do teto de gasto todos esses gastos, porque não cabiam e não comportavam dentro do teto. Ou seja, foi necessário abrir um espaço fiscal e isso comprometeu e gerou um déficit fiscal de 2% do PIB. Nós estamos falando de 230 bilhões de reais negativo, repito, foi essencial, teve o meu voto, inclusive, teve que abrir esse espaço fiscal diante de todo esse cenário que nós tínhamos. Então, diante disso, eu gostaria aqui de apresentar rapidamente o papel do Ministério da... Eu só preciso aqui entender se eu preciso clicar primeiro o vermelho antes de acelerar. Tá ligado? Acho que a senhora aponta para lá. Ah, é para cá? Ah, então tá bom. Tá ótimo. Senão a gente passa por lá. Tá muito longe, a gente passa por lá. Acho que está longe do aparelho. Se puder passar, por favor. Bom, acho que o primeiro passo e mais importante, passo relacionado à área econômica e decisão do presidente Lula foi a recriação do Ministério do Planejamento e Orçamento. O foco não poderia ser diferente, foram as primeiras palavras do senador Marcelo Castro, crescimento sustentável com inclusão social. Essa é a meta. A determinação do presidente da República, o presidente Lula, colocar o pobre no orçamento. Mas não apenas o pobre, nós estamos falando aqui da primeira infância, que precisa entrar muito fortemente no orçamento, a juventude, o idoso, enfim, todas as pessoas que estão nessa condição de vulnerabilidade. Mas para isso é preciso não só ter dinheiro, mas gastar bem, portanto reequilibrar os gastos públicos. Esse é um grande desafio que nós temos pela frente. Tem muitos slides, mas eu vou passar muito rápido, porque como eu disse, não quero gastar mais aqui do que 15 a 20 minutos para que possamos abrir para as perguntas. Nós temos uma estrutura muito enxuta no Ministério, pode passar, por favor, que eu não vou, eu vou falar sobre eles nos slides posteriores. O Ministério do Planejamento, ele foi desmembrado no Ministério da Economia. Então, o Ministério da Economia, que era um só, viraram 4 ministérios. Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Ministério da Gestão e Inovação, que cuida dessa parte toda de concursos públicos, patrimônio da União e tudo mais. A primeira solicitação que me fizeram de audiência, senadora Augusta, foi para tratar de SPU. Eu falei assim, graças a Deus não está no meu ministério, porque eu fui prefeita e sei que este é um capítulo à parte que precisa ser enfrentado. Nós vamos precisar muito do Congresso Nacional para atualizar a legislação, mas exigiria
um mini ministério dentro do ministério só para resolver. Ele está hoje no Ministério de Gestão e Inovação. Então, o nosso ministério, que é o Ministério do Planejamento e Orçamento, tem 2 corredores. O Ministério do Planejamento, que eu falo que é o Ministério do Sonho, né? O do querer, o do sonhar, do Brasil que nós queremos. E o Ministério do Orçamento, que é o Ministério que nós, do presente, do real, né? Daquilo que nós temos para poder alcançar esses sonhos. São 2 corredores muito distintos. Nós temos a Secretaria Executiva, o secretário executivo, como eu disse, não está. 2 entidades vinculadas fundamentais que estão à disposição das senhoras e dos senhores, que é o IBGE e o IPEA. O IPEA faz estudos de economia avançada e aplicada. Nós temos muitos estudos já prontos, alguns estamos atualizando à disposição de todos, para discutir qualquer assunto, qualquer política pública. E temos 5 secretarias. Secretaria de Orçamento Federal, a Secretaria de Assuntos Internacionais de Desenvolvimento, a Secretaria Nacional de Planejamento, esta que é a secretaria mais nova, a mais, eu diria assim, que é a cereja do bolo. Quando nós ganhamos a secretaria, nós vamos explicar o porquê, que é a Secretaria de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas e Assuntos Econômicos e a Secretaria de Articulação Institucional. Passando rapidamente em relação a cada uma delas, começando pelo início. Né, pelo aquilo que é fundamental. Não temos condições de pensar o Brasil sem planejar antes. Então, a Secretaria Nacional de Planejamento pode passar. Nós temos hoje 2, já que as audiências públicas foram solicitadas para que nós possamos traçar, né, o que vamos fazer nos próximos 2 anos, nós praticamente vamos ficar em cima desses 2 anos, mas não sem mencionar o que faremos nos 4 anos e que procuraremos deixar de legado para os próximos anos. Os 2 mais importantes guias no Ministério do Planejamento, na Secretaria de Planejamento, é o Planejamento de Médio Prazo, que é o nosso PPA, que nós vamos rapidamente falar sobre ele, e em seguida, que vai começar a partir de agosto, depois que entregarmos o PPA para esta casa, entregaremos até 31 de agosto o PPA, começamos já um planejamento de longo prazo, que nós definimos no primeiro momento, mas isso nada impede que seja rediscutido essa agenda, o Brasil 2440, pode ser 2450, isso tudo nós vamos estar conversando, debatendo no momento oportuno com o Congresso Nacional. Pensamos no primeiro em 2040 porque queremos todos estar vivos para ver este Brasil dos nossos sonhos. Vossa Excelência vai viver muito mais, que é muito mais novo, mas eu quero estar vivo, portanto estabelecemos 2040 como primeiro prazo, né? O objetivo é essa questão do legado, né? Acho que o mais importante e mais difícil do nosso ministério é mudar a cultura do Brasil de que planejar é tão importante quanto elaborar e executar. Não há boas elaborações de políticas públicas nem execução dessas políticas públicas se nós não planejarmos antes. O que queremos, que Brasil queremos, para quem queremos, onde queremos chegar, em quanto tempo, ou seja, programas, ações, metas com indicadores muito bem definidos. É isto que faz com que o cobertor tão curto do orçamento possa abrigar a todos. Este PPA, que é sempre um PPA que é aprovado no primeiro ano de gestão de um presidente da República, ele vai vigorar para 2024 e 2027. Ele tem algumas novidades. Rapidamente, ele vai ser amplamente participativo, determinação do presidente Lula. E aí, respondendo a uma parte da pergunta da senadora Augusta, ele vai ser inclusivo através de pautas da transversalidade. Então, toda a parte do PPA virá até porque já é uma determinação dos organismos internacionais, do mundo, e no Brasil não poderia ser diferente, no sentido dessa transversalidade. Então, você tem um PPA na sua horizontalidade, na sua verticalidade, na pauta de gênero, equidade, meio ambiente, com metas regionalizadas, que depois nós vamos tratar dessa questão territorial que toda hora me segurando para não falar ministro. O senador Marcelo, mas até porque já foi ministro, senador Marcelo Castro também mencionou. O PPA nós vamos levar para todas as capitais brasileiras a começar a semana que vem. Desculpa, essa semana. Na quinta-feira estaremos na Bahia, depois estaremos em Alagoas, estaremos em Pernambuco, ainda neste final de semana, e faremos 4 a 5 capitais por finais de semana. Nós temos um prazo de 2 meses, porque nós queremos, nessa linha, já também respondendo ao senador Marcelo Castro, nós vamos estar ouvindo os estados e os municípios brasileiros, porque é um planejamento feito por diversas mãos. É um planejamento feito com a participação dos conselhos, com a participação dos movimentos sociais, das federações, das universidades, do setor produtivo. Então, vai ser aberto e pode passar. Ele traz uma novidade, inclusive, que ele vai ser o mais participativo da história, porque ele vai ser pela primeira vez digital. Então, vai ter uma plataforma digital para que a sociedade também possa. Eu não vou falar da metodologia, apenas colocar 2 ou 3 pontos que acho importante desses 7 pilares do PPA. O primeiro, o segundo é interno, já foi executado, mas que o PPA vai
vai ser a porta de entrada, o pontapé inicial para a LDO do ano que vem e, consequentemente, para a LOA do ano que vem. A partir do momento que ele é participativo, nós vamos ouvir todos os estados, isso vai estar num projeto que vai ser encaminhado para o Congresso Nacional, que vai ser aprovado depois com as suas alterações pelo Congresso Nacional. Ele vai ter diretrizes com programas e ações que o Brasil quer. A partir daí, cabe às senhoras e aos senhores, a vossas excelências, estabelecerem o quanto do orçamento vai para cada uma dessas ações, desses programas, como sempre foi feito. Então, está todo mundo falando assim, é o orçamento que vai ser participativo. Não. É o planejamento que vai ser participativo e o Congresso Nacional é que vai, com o orçamento, né, e com o poder que o povo brasileiro outorgou a vossas excelências, é que vai fazer o orçamento de acordo com as diretrizes. O que a sociedade entende de prioridade? Educação, saúde, segurança pública, meio ambiente, todos esses juntos, né? O que pode ficar para depois? O que é emergencial? Isso tudo vai constar no PPA e depois os senhores vão estar fazendo. Então, essa integração dos objetivos e metas do PPA com recursos orçamentários e não orçamentários é algo que nós vamos estar assim, focando com muito cuidado, além da questão que nós vamos falar lá na frente, que também foi colocada aqui como fundamental, que é integrar o planejamento com a avaliação das políticas públicas que estão sendo ou vão ser executadas. O resgate à participação social, já falei, e depois vamos falar rapidamente, depois da integração do território, sobre um tema que é muito caro para todos nós, especialmente para essa Comissão de Desenvolvimento Regional, que é um Plano Nacional de Desenvolvimento Regional para o Brasil. Então, essa visão estratégica tem sempre um único foco, resultado. Pode passar, por favor. Bom, eu não vou me delongar sobre o planejamento de longo prazo, porque isso nós vamos estar falando no segundo semestre. Tenho o maior prazer de vir novamente para tratar sobre ele. O nosso PPA, nós temos prazo para entregar para esta casa, que é 31 de agosto, e a partir de agosto nós já começamos a elaborar, com base no PPA, naquilo que nós, da escuta da sociedade, uma construção de uma nova estratégia nacional de desenvolvimento de longo prazo para o país. Aí passa pelo Plano Nacional de Desenvolvimento Regional e passa por uma série de outras questões com eixos muito bem definidos. E o objetivo é esse, né? É ter políticas públicas de longo prazo para o desenvolvimento nacional. Porque a gente tem que parar com essa percepção equivocada, né, que passamos para a sociedade, que os problemas do Brasil começam dia 1º de janeiro e terminam 31 de dezembro. A LOA funciona assim, mas os nossos problemas não. Tem obras que levam 4, 5 anos. Educação, 2 décadas pelo menos, né? Pelo menos uma década para se resolver. Então, diante de todo esse cenário, este é um assunto que é muito caro para o nosso Ministério. Senador Jaime, um prazer tê-lo aqui. Pode passar, por favor. Também no segundo semestre, como disse, estou pronta para estar aqui para falar desta que é um plano nacional que está muito atrasado, né? Eu me lembro que eu fiz 2 pedidos quando eu cheguei a essa casa, para o meu líder na época, que eu queria fazer parte de 2 comissões, a Comissão de Desenvolvimento Regional e a Comissão de Constituição e Justiça. Tive o privilégio de ficar 8 anos na Comissão de Constituição e Justiça, porque é a minha área, direito, professora universitária, então achava que era ali que eu podia contribuir com o país. Mas a Comissão de Desenvolvimento Regional, porque eu sou do interior do Brasil. Eu sou do Centro-Oeste e sei que Norte, Nordeste e Centro-Oeste precisam de políticas públicas diferenciadas, até mais o Norte e o Nordeste do que o Centro-Oeste, embora nós tenhamos municípios de fronteira que têm IDH tão baixo quanto dos municípios do Norte e do Nordeste. E diante disso, nós discutíamos muito, eu, o senador Marcelo Castro e outros que faziam parte desta comissão, não sei se o senador Isalci chegou a fazer parte desta comissão também, mas nós discutíamos muito a ausência de um Plano Nacional de Desenvolvimento Regional. E sempre nos esbarrávamos, quando nós apresentávamos, no vício de iniciativa, porque há determinados tópicos do projeto que mexem com questão orçamentária, que dependiam de vir do governo federal. E nós nunca conseguimos avançar. Quando avançávamos, vinha a questão de vício de iniciativa nos pontos mais elementares e essenciais do plano. Então, o objetivo é podermos construir junto, aproveitar o que já tem nesta casa, o que já tem nessa comissão, o que tem na Câmara dos Deputados, para que possamos avançar no segundo semestre nesse PNDR. Né? Terá um enorme impacto nos territórios, que é o que a gente quer, né? O desenvolvimento econômico para todos, tratando as regiões mais pobres de forma diferenciada. Então é isso, diminuir as desigualdades regionais é o principal objetivo do Plano Nacional. Pode passar, por favor. A segunda secretaria, a Secretaria de Monitoração e Avaliação de Políticas Públicas, que é a novidade, que é o que foi comentado aqui. Eu quase que entrei em choque
quando eu tive a informação que o Comitê de Monitoramento de Avaliações Públicas no Brasil, que foi construído, que foi criado em 2016 ou 2017, já tinha feito avaliação de mais ou menos R$1 trilhão de políticas públicas. Então, havia se avaliado R$1 trilhão de políticas públicas. Do Bolsa Família a qualquer projeto que foi solicitado, foram feitos os estudos e dentro desse processo, eu fiz a seguinte pergunta, tá, e daí? Onde foi parar esse estudo? Né? Dentro das gavetas dos ministérios.